Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui no Diário do Doutorado para contar um pouquinho como que tem sido esse primeiro semestre do doutorado, falar para vocês o que eu acho que tem de diferença para o mestrado. Então é isso, vem comigo nesse episódio aqui que eu acho que você vai gostar da atualização. Mesmo que eu considere que não tenha nada de muito novo acontecendo, eu quis vir aqui só para trazer realmente um status de como as coisas estão, porque vocês me perguntam onde que tá o diário do doutorado, mas enfim, eu deixo para trazer realmente algum vídeo quando tiver alguma atualização relevante ou quando tiver algum assunto legal para conversar. Mas o fato é que eu achei interessante trazer um pouquinho de como eu tenho me sentido nesse momento do doutorado. Existem algumas diferenças que eu vejo assim entre o mestrado e o doutorado. E claro que pode ter a ver com serem universidades diferentes, com serem professores diferentes e também uma linha de pesquisa diferente, mas mesmo assim eu entrei no doutorado com a cabeça de que seria relativamente parecido com o que eu tinha visto no mestrado, até porque eu curso as disciplinas junto com alunos do mestrado também. Eu iniciei o doutorado no começo de março, então agora já faz quase 3 meses que eu estou nessa vida. E existem algumas semelhanças, como por exemplo a amizade que a gente tem com os colegas de turma, com os professores, a participação nos grupos de pesquisa. Porém, eu acho que a diferença mais nítida de todas, para mim, é o fato de que quando você está num doutorado, parece que você é visto como pesquisador ou como pesquisadora de uma maneira mais séria. E sim, eu entendo que o mestrado é, de certa maneira, o início da vida acadêmica, especialmente para quem não fez iniciação científica na época da faculdade. E aí você aprende lá como se tornar pesquisador ou pesquisadora. Já no doutorado, subentende-se que você já sabe como fazer, pelo menos um pouco, de modo que você tenha um pouco mais de autonomia na sua própria pesquisa, na escrita e por aí vai. Ao mesmo tempo, duas diferenças que me sobressaem assim para comentar com vocês: o grau de exigência de quem faz doutorado é muito maior e também o fato de que você tem muito mais leituras no doutorado do que no mestrado. Agora, eu não sei se essa impressão eu tenho porque eu fiz o mestrado na minha área de formação, que foi comunicação, e agora eu estou fazendo doutorado em ciências sociais. Acho, né, que os professores partem do pressuposto de que quem veio de uma formação em ciências sociais já deve ter lido a maioria dos livros que estão ali como referência. Então, às vezes a gente tem assim muitos livros de uma semana para outra para servirem de apoio às aulas, e eu fico um pouco, nossa, é muita coisa, como que eu vou conseguir dar conta de ler tudo? Tive uma aula, por exemplo, que uma professora indicou 12 livros, os livros base que ela usaria para aquela aula, e mais tipo uns 5 livros complementares mais críticos. E desses 12 livros, né, muitos deles eram livros clássicos da sociologia que certamente quem já é formado em ciências sociais já leu pelo menos uma vez, ou é um livro clássico que vive relendo. No meu caso, por eu ter uma formação em uma área diferente, eu até já tinha lido um ou outro livro, mas muitos deles não. Então, para mim é diferente, e eu lembro que meu professor orientador do mestrado, ele falou isso, ele falou, se você mudar de área, você vai ter que correr atrás, porque tem muita leitura que você não fez e que muita gente lá já vai ter feito. Então, você vai ter que dedicar um tempo maior para essas leituras, e é isso que tem acontecido efetivamente. Tanto que eu elaborei, assim, um objetivo de curto prazo para ler pelo menos os principais clássicos da sociologia, de modo que eu consiga entender melhor tudo que é oferecido pelo doutorado. Temos um desafio atualmente, que é a questão da pandemia e as aulas serem online. Então, muitas vezes o programa que é utilizado para fazer as aulas dá problema, os professores têm problema com a câmera, com o microfone, e o fato também de as aulas serem online impossibilita você ir, por exemplo, na biblioteca pegar alguns livros, porque muitas leituras estão esgotadas na editora, alguns eu consegui comprar pela estante virtual, mas não são todos os livros que eu tenho interesse em comprar, porque eu só quero estudar determinado capítulo para aula e pronto. Aqueles que eu encontro na estante virtual, eu até acabo comprando, que eu considero boas leituras para manter, assim como clássicos e como livros de referência que eu vou usar mais vezes ao longo do curso e depois também como pesquisadora, mas muitos não. Então, o fato de a faculdade não estar funcionando presencialmente tem essa limitação com a biblioteca especificamente. Falando um pouquinho sobre os diversos projetos em andamento com relação à vida acadêmica, e só para vocês terem uma ideia do drama assim que é, né? Atualmente eu estou cursando 2 disciplinas no doutorado, são 2 períodos na semana com aulas. Para essas aulas
elas acontecerem, eu tenho que ler, né, as leituras recomendadas, os livros recomendados, artigos e também elaborar trabalhos. Para vocês terem uma ideia, uma das disciplinas tem um trabalho que tem que ser apresentado escrito e outro trabalho que tem que ser apresentado em formato de seminário, 2 trabalhos com temas diferentes. Claro que todos relacionados à disciplina, mas só para vocês entenderem um pouquinho como que é essa rotina de produção intelectual. Já a outra disciplina, ela está vinculada ao núcleo de pesquisa de sociologia do trabalho da universidade. Então, o trabalho que eu tenho que entregar na disciplina, eu vou usar para minha tese. A professora, inclusive, recomendou que eu fizesse uma contextualização para poder entregar esse trabalho, e aí isso já poderia ser usado como um capítulo da minha tese. E ela disse que a segunda disciplina dela no segundo semestre também vai conversar com essa, então vai dar para aproveitar o trabalho só fazendo um recorte para o assunto específico que ela vai tratar na próxima disciplina. Além disso, então, tem o núcleo de pesquisa de sociologia do trabalho, que vai publicar um livro, e aí cada pesquisador do núcleo de pesquisa tem que escrever um capítulo. A gente está na fase justamente de definir que tema cada um vai tratar. Propus o meu tema, já enviei para a professora. Eu gostaria de falar sobre o uso do WhatsApp na produção mesmo de trabalho durante a pandemia, especialmente quem está trabalhando em home office. Estou aguardando a aprovação dela. Se isso realmente acontecer, acredito que seja um tema que vocês querem ver mais por aqui, não é? Deixa um comentário se isso for verdade. Bom, além disso, eu participo de outro grupo de pesquisa, da Casper, que é um grupo de pesquisa de comunicação, cultura, ligado à sociedade do espetáculo, do Guy Debord. Eu adoro esse grupo, já faz 3 anos que eu faço parte dele, e em outubro tem um novo seminário. Todos os anos eu apresento no seminário alguma pesquisa, e eu ainda estou na definição do tema. Muito provavelmente, se o tema do WhatsApp não for aprovado pela minha professora, eu vou levá-lo para o seminário. Se o tema for aprovado para o capítulo do livro, aí para o seminário eu penso em alguma outra coisa. Eu já tenho algumas ideias aqui em mente, mas deixa acontecer que daí eu falo para vocês. No segundo semestre eu pretendo fazer 2 disciplinas oficialmente e, se possível, 2 disciplinas como ouvinte, porque eu já aprendi com a minha experiência do mestrado que não adianta querer se cadastrar em mais de 2 disciplinas por semestre, porque parece que não, mas é muita coisa. Com relação à tese, eu ainda estou muito no começo, mas é claro que eu não me deixo iludir por essa consideração. Eu sei que passa muito rápido o tempo e daqui a pouquinho eu já tenho que defender a tese, entregá-la escrita. Então o que eu estou fazendo no momento é concentrar em algumas leituras essenciais que eu preciso fazer e escrevendo também essa contextualização do momento específico que a gente está vivendo na sociologia do trabalho, e levando em conta que até a defesa da tese eu ainda vou precisar alterar, porque muitas coisas vão acontecer nos próximos 4 anos, mas uma contextualização histórica, política básica já dá para fazer. Então é nisso que eu estou trabalhando no momento. Para organizar os estudos realmente, o que eu faço é seguir o curso, literalmente. Então, assim, quando a professora pede determinadas leituras para a aula que vem, eu me organizo para ler esses textos. Quando eu não tenho o texto base mesmo, porque ou o livro está em falta, ou porque eu não posso ir na biblioteca pesquisar, e não tem nem em PDF, por exemplo, na internet, aí eu acabo lendo autores que comentam esses textos. Não é o ideal, mas pelo menos eu tenho uma ideia do que está sendo discutido ali, e em sala eu falo para a professora que não encontrei a leitura e a gente discute lá dentro do possível. De modo geral, eu estudo e escrevo todos os dias, não tem um horário específico que eu faço isso. Pela manhã estudo e escrevo um pouco, à tarde às vezes escrevo e estudo um pouco, depois do almoço, de noite, depende bastante assim do meu pique no dia e da minha vontade de estar envolvida ali com determinados assuntos. Mas todas essas leituras que têm prazo, como por exemplo as leituras para as aulas, eu preciso cumprir os prazos. Então, se eu tenho que ler 3 textos para segunda-feira, até segunda eu tenho que ter lido. Livros, por exemplo, que demandam uma leitura maior, eu divido a quantidade de páginas pelos dias que eu tenho e vou lendo um pouquinho todos os dias. Por sorte, dificilmente é o livro inteiro que precisa, geralmente é um ou outro capítulo, no máximo 3, 4 capítulos, e aí eu consigo dar conta dessa leitura. Mas ainda assim é bastante coisa. Claro que eu nem preciso dizer o desafio que é conciliar tudo isso com o meu trabalho, com a minha família, com a casa, com a vida como um todo, os outros estudos que eu faço. É realmente muito desafiador você fazer um doutorado junto com outra atividade profissional. Quem vive 100% da vida acadêmica já fica sobrecarregado, já é muito difícil. Então, eu tendo que conciliar com essas outras atividades, eu tenho que levar em conta, eu tenho que ter perspectiva e saber que eu não vou conseguir me dedicar da maneira como eu gostaria. E tá tudo bem. É só buscar o mínimo viável ali para fazer pro doutorado e focar ainda mais nas leituras que sejam mais importantes, nos trabalhos mais importantes. Em resumo, eu não posso perder tempo lendo livros que não vão me acrescentar nesse momento, porque eu tenho ali prazos a cumprir.
Para mim, o mais importante é curtir essa etapa, porque entrar no doutorado era um sonho para mim. Há alguns anos era um sonho muito distante, e ainda estar fazendo doutorado em uma faculdade que eu sempre quis estudar, para mim é muito maravilhoso. Então eu não vejo a hora de estar vacinada, de todo mundo estar vacinado e a gente poder voltar às aulas presenciais, porque eu quero muito ainda a convivência desse ambiente de universidade. Por mais que eu tenha um espaço em casa, eu acho que é importante passear lá pelos corredores, pelo jardim da universidade, enfim, ter essa convivência que é muito gostosa. Mas tudo tem, para tudo tem o seu tempo. Nesse momento, agora que a gente está no finalzinho aqui de maio, começo de junho, eu tô focada nesses trabalhos de conclusão das disciplinas e nesse brainstorm dos grupos de pesquisa que eu preciso elaborar esses trabalhos e também nas leituras e escrita bem de leve da contextualização da tese. Quando não tiver vídeo do Diário do Doutorado por aqui, fiquem tranquilos, é porque realmente não teve nada de novo para compartilhar com vocês. Mas eu sempre vejo os comentários que vocês deixam e pego ideias para gravar novos vídeos para cá. Então, se você tiver alguma dúvida específica sobre o doutorado ou a vida acadêmica, deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu vou adorar ler, vou levar a sua sugestão em consideração e quem sabe eu não acabe gravando um vídeo aqui para o canal. Aproveita para deixar o seu like no vídeo e se inscrever se você ainda não estiver inscrito para conferir mais vídeos como esse por aqui. Um forte abraço, então, até a próxima!